Já apertei aqui o play. Me diz uma coisa, assim a iluminação fica pior ou melhor? Eu nem vi, mas já estamos, só para te avisar que já estamos ao vivo. Salve, galera! Já estamos ao vivo. Vão chegando aí, vão se aproximando. Que a gente já está começando aqui o penúltimo debate do Dia Nacional do RPG. Que para mim esse debate vai ser um pouco mais carinhoso, porque a gente vai falar de cenas locais. Desde já quero dizer a vocês que nós não temos a pretensão de sermos representantes de alguma região do Brasil. Pelo contrário, a gente só quer compartilhar com vocês as nossas visões do ponto em que nós estamos. E vocês enxergarem o que nós estamos enxergando, seja de fortalezas e fraquezas, para que possamos praticar esse hobby tão bacana que é o RPG. Ainda não chegaram o Dimitri e o Matheus, mas a gente resolveu dar logo início aqui à live. E aí, enquanto a gente vai falando e a gente vai desenvolvendo aqui o debate, e conforme o Dimitri e o Matheus chegarem, a gente já coloca eles aqui na tela. Sendo assim, galera, estou aqui eu, Rodrigo Hagabashi, o Maurício Borges e o Mike Linhares. Para não perder muito tempo, vamos à primeira pergunta para que a gente possa aqui compartilhar com a galera. E a pergunta é a seguinte: como é a cena do RPG na sua cidade ou na localidade ou bairro em que você mora? E para começar, vamos com o Maurício. Boa, valeu. Bom, como você já introduziu, Rodrigo, eu não posso falar muito por todos os grupos que existem em São Paulo e região, né? Porque, sinceramente, eu acho que cada grupo, né, o grupo que eu faço parte, que é o RPG Cura, ele está um pouco destoado em aspecto de proposta do que está a cena em São Paulo e redondezas. Ficar um pouco melhor. Eu acredito que existam diversos grupos com diversas propostas, né, alguns com mais visibilidade e participação no que seria a cena do RPG, e enquanto também existem outros grupos de indivíduos que fazem muito pelo RPG, mas que não tem muito destaque ou visibilidade, nem tem intenção de ter visibilidade, né? E aí, falando da minha experiência, da minha perspectiva, né? Oi? Sou eu. Tá. Eu falei, nossa, tem alguém falando alguma coisa importante. Não, era eu mesmo. Então, eu comecei a jogar RPG com 15 anos, no ensino médio. Hoje eu tenho 37, né? E com 25, há uns 12 anos atrás, eu propus aos meus amigos que me ensinaram RPG do ensino médio a fazer um projeto para a Secretaria da Cultura, né, através de um programa que é conhecido como Programa Vai, que é um projeto que subsidia um programa que subsidia projetos culturais voltados para as regiões periféricas de São Paulo. E aí eu estou falando mais numa questão de projetos culturais, de todo sentido, capoeira, teatro, hip hop, né? E aí a gente escreveu um projeto de cultura geek, porque cultura geek também é cultura, né? E a gente fez um projeto de RPG e ele foi aprovado. E para resumir a prosa, né, este projeto ter sido aprovado em 2009, né, a gente existe desde 2009, fez com que a gente alavancasse aí pessoas que começaram a participar, a ingressar ao coletivo. O que era um projeto inicialmente passou a se tornar um coletivo, né? Hoje a gente tem mais de 40 membros, a gente teve outros projetos da Secretaria da Cultura, né? E eu falo isso porque a nossa perspectiva é uma perspectiva mais relacionada a editais públicos do que a editoras, né? E eu falo isso porque eu acho que muitos que vieram, né, das outras regiões devem pensar assim, né? Eu falando pela região sudeste aqui em São Paulo, o pessoal deve perguntar assim, como que é a relação com as editoras, né? E a gente não tem muito essa relação, a gente tem mais uma relação com editais públicos, né? E essa é por ali que perspassa as nossas dificuldades, desafios, do que de fato uma ligação com editoras. Eu sei que na cena do RPG em São Paulo, outros grupos têm essas relações, né? Tem perspectiva de atuar em lojas, em hamburguerias, em eventos promovidos tanto pelas editoras quanto para as editoras, e tem esse link. Mas a gente que está mais, né, afastado na região periférica, a gente atua mais na proposta
de levar o RPG para quem não conhece, né, e numa perspectiva mais de, vamos dizer assim, política, né, desenvolver cultura de forma política, e não necessariamente promoção ali, como no sentido mais privado, né, no sentido de editoras, no sentido de fazer marketing, vamos dizer assim, né. Então, minha câmera saiu, é isso? Não, tá tranquilo, fica tranquilo. Ah, tá, aqui para mim ficou cinza. Então, assim, é isso, né? Basicamente, a gente tem uma experiência mais relacionada com conceitos sociais, de política cultural, do que com conceitos de relação na cena do RPG mesmo, né? Que eu sei que muitos grupos têm essa relação aí um pouco mais, né, com mais propriedade para falar. Então, eu trago muito mais essa perspectiva do RPG como atividade cultural, né, que deve ser promovida culturalmente, inclusive usando o aspecto político, da gente lutar pelos nossos direitos, incluindo o direito à cultura, né? Então, a nossa relação do RPG é muito mais essa relação com o movimento político-cultural, né? No sentido de a gente tem as mesmas dificuldades que grupos de hip-hop, grupos de capoeira, mais parecido, né, com o que a gente faz do que com as dificuldades que a gente tem, as situações que a gente tem com grupos de RPG mesmo, né, da região, outros grupos que tem cada um sua proposta. Como eu falei, a gente também não é único em fazer o que a gente faz, né, outros grupos fazem muito o que a gente faz e tem mais ou menos destaque na cena, mas acho que é isso, né, não consigo falar muito pela maioria, mas eu posso falar pelo que a gente faz, assim, e é mais essa relação do RPG enquanto proposta de atividade cultural mesmo, basicamente. Beleza. Vou passar para o Mike Lins. Fala pessoal, boa noite. Mike Lins aqui da Contos Errantes. Prazer estar conversando aqui com o pessoal, né, debatendo aí um assunto tão importante para a gente poder ver aí como que é essa questão, como que tá, né, esse hobby maravilhoso que a gente tanto ama em cada pedacinho aí. Como o Rodrigo falou, a gente não tem aí a pretensão, né, de dizer como que está em cada local, mas sim passar a trocar a experiência, né. E falando de Goiânia, né, onde a Contos ela tá sediada aí, né, a gente tem um cenário que ele se divide entre pré-pandemia, eu acho que todo mundo, né? Mas Goiânia, a gente gosta eu pelo menos gosto de levar essa mensagem, porque a gente tem um cenário pré-pandemia, a gente tem um cenário dentro da pandemia, a gente tem um cenário de expectativa para um pós-pandemia, ainda sem saber como que vão ser essas coisas ao certo, porque Goiânia ela estava chegando, para vocês terem uma ideia, a graça, vamos dizer assim, de ter um evento por final de semana dentro de um mês. A gente tinha um mês completo com eventos, todo mês, os 4 finais de semana preenchidos por eventos de RPG aqui na cidade, né? Os principais grupos se organizando para poder promover isso, né? Eu falo em nome da Contos, mas tive aí o cuidado de verificar com o pessoal do Quero Jogar RPG, verificar com o pessoal do Encontro Elysium, né? Que são colegas aqui que promoviam isso. Outra vertente que estava crescendo na cidade antes da pré-pandemia e que o Maurício chegou a tocar aí, grupos que estavam desenvolvendo eventos em parceria com bares, em parceria com luderias mesmo, né? Então a Goiânia tava bom. Para quem gostava de RPG, tava bom ser goianiense pela quantidade, a versatilidade de eventos que a gente estava conseguindo tocar. Entrou a pandemia e, assim, né, muitos grupos migraram, né, é o caso da Contos Errantes, não como evento, algo mais restrito, algo mais focado dentro de quem já era parte ali do coletivo criativo da Contos, né, mas a gente migrou para o online, muitos grupos não conseguiram fazer essa migração. Eu sei de algumas iniciativas aqui em Goiânia que tentaram, estão com o servidor aberto no Discord e tudo mais, mas assim, o que a gente vive muito aqui é aquela expectativa de quando, né? Quando vai ser seguro, porque a gente estava chegando num ideal de cena muito bonito, né? Um ideal de cena onde cada final de semana estava preenchido por um evento e a gente tem, né, algumas
algumas iniciativas muito interessantes que são goianienses, né, como, por exemplo, a Kimeron Miniaturas, que é uma empresa antiguíssima, aí, é uma das primeiras empresas brasileiras que produz miniaturas para RPG. Então, assim, a gente estava crescendo uma cena, né, ali em volta, claro, cada grupo com o seu tempo. O mais antigo aqui de Goiânia, acredito eu, se eu não estiver equivocado, e por favor, se eu passei aí algum grupo que está na ativa há mais tempo, eu peço desculpa, mas era o Quero Jogar RPG, né, que nasceu lá em Minas, veio para Goiânia com o Felipe Albuquerque, e aqui começou a desenvolver. Depois veio o Edu com o Encontro Elysium. Nós somos recentes, somos novinhos, somos desde 2019, mas sempre muito, muito ativo. E um outro ponto que eu acho que vale bastante destacar, Rodrigo, pessoal, e quem está assistindo a gente, assim, aí falando um pouco da Contos, né, é que outro ponto que a gente está tentando encontrar formas de deixar substancial, de deixar acontecendo mesmo nesse período que a gente vive, é porque a Contos, ela nasceu com um propósito de cruzar RPG e solidariedade, né? Então, a gente tem uma parceria com o Sesc Goiás, a parceria está suspensa nesse período, mas a gente realizava eventos mensais para tentar fazer a arrecadação de cesta básica, né? Então, a gente tentava fazer esse trabalho, e nesse momento em que está suspenso, a gente está trabalhando com algumas instituições parceiras, através de eventos, com mesa aberta, com debate, com streaming de RPG, eventos colocados. A gente teve um agora no final do ano, tivemos um neste final de semana, inclusive, né, para poder tentar mover essa pegada que a gente já tem, né? Nós, enquanto coletivo criativo, a gente produz, né, conteúdo para o RPG nacional, mas a gente tem esse viés bem forte aí de tentar sempre estar linkando os nossos projetos com algumas ações solidárias, né? Então, assim, de experiência que a gente tem para trocar aí e para apresentar essa cena goiana, ela tem muito a ver com a gente estava construindo um cenário muito, muito bacana para quem gosta do hobby, para quem é apaixonado por hobby, e a gente tem uma expectativa muito grande de conseguir voltar com esse cenário. Embora a gente tenha iniciativas dentro, né, desse meio online, a gente sabe que não tem ainda, né, não tem o alcance que a gente tinha fora desses cenários. Cada um dos eventos aqui, se a gente for citar o F-Geek, o nosso próprio evento, que é o Iniciativa Mais 5, Quero Jogar RPG, Encontro Elysium, era aquela reunião de, às vezes, 30, 40, o F-Geek, por envolver board games, por envolver mais coisas, batia aí suas 80, 100 pessoas. Então, assim, era uma mobilidade distribuída ao longo do mês, né, que deixava a gente bem feliz. Então, a gente está aí na expectativa, né, de que essa situação passe rápido, incentivando o pessoal a segura mais um pouco, espera mais um pouco, mas tentando incentivar aí, tentando trabalhar da melhor forma possível, e dentro de um contexto geral, assim, a expectativa é de que a cena, vamos ver como que vai ser o pós, mas que a cena volte a esse status, né, de ter muita frequência, muita atividade, e assim, né, e no atual momento tentando trabalhar com o que é possível. Beleza. Dimitri, está com você. Galera, perdão pelo pequeno atraso aí, mas eu estava encerrando outro papo do evento, tá? Cara, aqui em Fortaleza, a cidade já há muito tempo já gosta de grupos de RPG organizando as coisas, sabe? O pessoal tem um perfil aqui já desde os anos 90, ali final dos anos 90, de ter realmente gente organizando, né? Então, de lá pra cá, é uma coisa que nunca acabou, né? Nunca acabou. A gente sempre teve 1, 2, 3, né? Às vezes voltava para um, né? Um morria, assim, o outro. Foi assim quando a vila apareceu, né? A Vila do RPG, a qual eu fundei junto com alguns amigos, né? A gente viu que tava rolando esse ato de um grupo que tinha aqui, que já fazia algum tempo eventos, que a gente frequentou durante um tempo, mas que a galera não estava mais mobilizando. Aí chegamos com essa, né? Isso em 2010. E aí, de lá para cá, outros grupos surgiram, né? Alguns surgiram até de gente que frequentava os nossos encontros, fundaram os seus próprios, porque a gente tinha um perfil
que a gente conseguiu meio que detectar que quem frequentava a gente era mais ou menos de uma certa região da cidade, acho que até por localização, né, de facilidade de locomoção e tal. E aí vimos outros grupos surgirem em outros pontos da cidade e juntarem mais gente, aparecer RPGista para jogar dessas regiões que a gente não conhecia, né? Ou então gente que a gente sabia que tinha naquela área, naquele bairro e tal, mas que ou não podia ir dia de sábado, que era o nosso encontro, ou porque trabalhava, ou porque era distante, etc., né? Por N motivos. E aí esses novos grupos foram surgindo, foram ocupando, e aí quando o Michaelins falou que estava num cenário bem movimentado em Goiânia, cara, aqui em Fortaleza tá uma coisa bonita, né? Vamos colocar aqui de 2010 para cá, muitos grupos surgiram, alguns que surgiram nesse tempo aí acabaram deixando de existir, mas ainda tem, digamos ali tem a Vila e tem talvez mais uns 2 ali, 3 que se organizam e que com essa frequência de encontros, alguns eram mensais, a gente no caso era semanal, né? A gente tinha um encontro semanal que durante muito tempo foi numa livraria, né? Então quando o Maurício falou que tem essa coisa cultural, né, de trazer o lado cultural do RPG, a gente desde o começo tinha muito essa característica, né? A gente desde 2012 está dentro da Bienal do Livro aqui do Ceará, né? Dialogando bem com literatura, né? A gente tem muito professor como eu dentro do grupo, então a gente sempre traz essa parte pedagógica também. E a gente fez muito tempo um encontro numa livraria, infelizmente fechou, era uma livraria pequena, aquela livraria de família que já ia para a terceira geração da família dentro da livraria, mas infelizmente fechou. A gente passou um tempo também no espaço cultural de um jornal, né, o Jornal O Povo, aqui em Fortaleza, e a gente dialoga bastante, né, com isso, né, essa coisa da cultura, essa coisa do aspecto pedagógico do RPG. E quando a gente se deparou com esse cenário de pandemia, aí realmente a loucura foi grande, porque particularmente eu tenho uma grande resistência, ainda tenho, não vou mentir, ao RPG jogado online. Não consigo e não gosto de narrar todos os jogos online, né? Eu tô vendo as miniaturas aqui do Michaelins ali atrás, para mim D&D tem que ter tile, tem que ter miniatura, então eu fico doido, não consigo narrar online o D&D. Mas outros jogos mais narrativos mesmo, né, mais narrativistas e tal, eu acabei que tive que me virar, né, velho? Tive que me virar. Porque senão eu ia parar de jogar, velho. E era uma coisa que é inadmissível. Parar de jogar RPG pra mim é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu, como professor, já conduzi projetos nas escolas que eu trabalhei com RPG, então faz parte também do meu trabalho. Então é totalmente fora de cogitação deixar de jogar. Então acaba que a gente teve que migrar mesmo pro online, né, cara? O caminho que a gente escolheu foi o Discord. A gente fez um servidor no Discord da Vila do RPG, mas não é a mesma coisa. A gente não tem a mesma frequência de mesas que a gente tinha. A gente vê que muita gente que frequentava os nossos encontros desmobilizou, né? A galera não sei se está jogando online, não sei se está conseguindo jogar em casa, né, nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo. Não sei se parou de jogar. Então, tem gente que acabou que desmobilizou muito, né? Outros grupos também eu sinto e vejo que também foram afetados aqui em Fortaleza. Não vejo essa frequência que nós tínhamos antes de toda semana ter alguém fazendo alguma coisa em algum local da cidade. Não está acontecendo mais, né, infelizmente. E a gente tem tentado se virar no online, apesar de que o próprio estímulo deu uma baixada, claro, né? Como tudo na nossa vida, acabou que sentiu esse baque, né, desse novo tempo que a gente está vivendo, que espero que passe logo, porque a cena estava muito bonita, cara, estava muito bacana. Tinha, como você falou, toda semana tinha alguma coisa em algum lugar da cidade. Tinha um encontro de board game, tinha um encontro de RPG nosso ou de outro grupo, tinha um campeonato de card game ocorrendo numa loja, tinha gente no espaço cultural do jornal, né, tinha gente realizando encontro em shopping, né, shopping, seja shopping de região assim mais, digamos, mais elitizada da cidade, como também shopping mais afastado desses grandes centros aí econômicos da cidade. Então a coisa estava fluindo muito bem, né, e tinha RPG para, digamos assim, para todo gosto, de todo tipo de jogo acontecendo, em regiões diferentes da cidade, com perfis diferentes, mas estava funcionando.
né? E a maioria das pessoas dialogava bem, transitava, né, entre um espaço e outro, frequentava o evento de um, frequentava o evento de outro, enfim, né, a coisa tava fluindo bastante. Eu fico meio triste, não vou dizer que não fico, porque seria mentira. Eu fico meio triste de ver que a coisa deu uma esfriada, né? A gente levou um balde de água fria aí que, infelizmente, eu acho que vai demorar um tempo a gente recuperar, não só aqui, né? Mas eu acho que em todas as regiões vai demorar um tempo a gente recuperar esse ritmo, né? A galera sentir a segurança novamente de se encontrar, a galera sentir a segurança novamente de estar presente num encontro físico, né? Mas a gente tá aqui para sonhar, para manter a chama acesa e voltar quando for o momento correto, né? Beleza, agora é a minha participação. Bom, para quem não sabe, eu sou de Belém, do estado do Pará, aqui na região norte. Falar de Belém é também falar da região metropolitana de Belém, que a gente é composto por mais alguns municípios como Ananindeua, Marituba, Benevide, Santa Bárbara, entre outros. E é uma relação muito intensa entre esses municípios. Os jogadores costumam circular bastante entre esses municípios para poder jogar, porque, infelizmente, os eventos, quando haviam presenciais, eram quase todos concentrados em Belém. E aí a galera se deslocava desses municípios vizinhos para ir para Belém jogar. E dependendo de qual for o local que eles vinham, era 1 hora e meia de deslocamento. Só mesmo o amor ao RPG para essa galera conseguir se deslocar até o local de jogo. Mas, como eu estava falando, falar da região metropolitana de Belém, a história do RPG, é falar, assim, é uma avaliação minha, é falar de 5 momentos muito distintos. O primeiro, que foi no início da década de 90, que foi a galera que conseguia ter acesso ao RPG que era divulgado na região de São Paulo. A galera que ia para São Paulo, descobria o RPG, conseguia uma cópia xerocada, que é a famosa geração Xerox, e trazia para Belém. Aí esses pequenos grupos espalhavam para os seus amigos próximos, e aí nascia o RPG em Belém no início da década de 90. Então, esse é o primeiro momento bem distinto no que eu enxergo da história de Belém. O segundo momento já é bem marcado a partir do ano de 1994. Eu vou botar 94 porque quando tivemos o surgimento de várias livrarias e lojas que tinham algum espaço dedicado ao RPG. Não era loja de RPG, mas tinha um espacinho lá carinhoso que tinha um RPG, que foi nesse momento que eu entrei no mundo do RPG. Tínhamos a livraria da Jinx, tínhamos, acho que também a Ponto e Vírgula tinha alguma coisa. Gente, são lojas que eram daqui da época, tá? Tínhamos a loja do Renato, tivemos... tô fugindo o nome dos outros, mas depois eu lembro. E essas lojas é que deram aquele gás. Foi assim um ápice bem alto do RPG aqui na região. Muita gente começou a jogar nessa época, que inclusive coincidiu com o lançamento do Vampiro à Máscara pela Devir. Que, nossa, gente, vocês não têm noção, virou uma febre aqui, uma febre, que essa febre perdura até hoje. Se você falar com jogadores daqui da região metropolitana de Belém, com certeza mais de 50% vai dizer para vocês que gosta muito de jogar Mundo das Trevas. E olha que eu estou jogando para baixo, pode ser até mais. Foi uma febre, e uma febre que perdura até hoje, mesmo com o jogo fora de linha já há algum tempo em termos de língua portuguesa, que ainda vai ser lançado na língua portuguesa. Mas ainda assim a galera até hoje sobrevive. Aí o terceiro momento já é uma nova queda. Quer dizer, a primeira queda. Tivemos uma baixa muito grande, tanto de jogos disponíveis para chegar em Belém, porque as lojas que eu citei anteriormente foram fechando, e era o que dava o gás para a galera. Aí elas fecharam, naturalmente, não houve oxigenação tanto de jogos quanto de produtos a chegarem na mão da galera que jogava. Mas teve um cara, eu vou citar o nome dele aqui, que ele foi o cara que, com muito esforço, com muita luta, levantou a tocha do RPG aqui em Belém. E se a gente teve alguma história nessa época, foi graças a ele, que é o Bruno Chuva, o Bruno Neves, que a gente chama ele de Chuva. Ele que levantou a tocha, que ele que fez o dia D aqui em Belém.
ele fez, eu acho que por 2 ou 3 anos seguidos. Tive a oportunidade de ir em 2, foram bem legais, dentro daquilo que era possível e com a ajuda que ele conseguia. Mas, fora isso, a gente teve um momento bem difícil. Para vocês terem uma ideia, depois que as lojas fecharam, encontrar espaço para jogar regularmente RPG em Belém era difícil. Foi quando surgiu a galera de migrar para um espaço público aqui, que a gente chama de Parque da Residência, que era a antiga residência do governador, da época do Barata, na década de, acho que 60 para 70, acho que, não, 50, década de 50, e abriram espaço lá para o público, e a galera migrou para lá. Só que lá não tinha local para tomar água, não tinha local para sentar, não tinha teto, se caía chuva todo mundo saía correndo, mas ainda assim a galera ia lá para jogar. E aí ficou conhecido como o Parque da Resistência, porque a galera resistia mesmo. Na pior fase do RPG aqui na região, a galera resistia e jogava. Aí tivemos o quarto momento, que já foi já nos anos 2010, esse momento que anterior foi os anos 2000. Aí dos anos 2010 tivemos o surgimento de grupos organizados, como o RPG Pará, o Espírito Livre, o Resistência RPG, Icamiabas, o Delas RPG, que eles conseguiram se organizar, encontrar espaços propícios, como a Livraria da Saraiva, eventos Otaku e Geek, que abriam salas de RPG para a galera jogar. Então foi meio que a rejuvenescida, a fênix do RPG aqui na região ressurgindo. Foi assim como o próprio Dimitri falou, foi uma fase muito bacana, a gente estava numa fase muito boa, a galera fazendo muita história legal aqui, se organizando e fazendo, mas aí veio pandemia. Lá fomos de novo para baixo. Principalmente porque, gente, além da não familiaridade com o uso do online, do RPG online, boa parte do estado do Pará, aí eu vou citar o estado do Pará, assim como a sua população, não tem uma internet muito boa. Muitos deles só têm o smartphone para acessar uma homepage ou acessar algum aplicativo que lhe permita entrar numa rede social. Então, isso foi um baque duplo, porque é a dificuldade com a tecnologia e a capacidade de conexão através do que havia de dispositivo para jogar. Então, essa foi a quinta fase, que é a que nós estamos vivendo. Ainda não sabemos como vai ser, mas a gente está aqui resistindo. A galera não lá jogou a toalha. Eu vou até me apoderar de uma frase que tivemos nas eleições passadas, que é: ninguém solta a mão de ninguém. Então, realmente, aqui a gente não soltou a mão, a gente está de mão dada dentro daquilo que a gente é possível. Então, só tenho a elogiar essa galera. Bom, já estamos falando ao mesmo tempo de dificuldades, que tem a ver com a nossa segunda parte. Aí agora eu vou inverter, prometo que vou ser bem curto, porque eu acabei roubando muito do tempo aqui da galera. Mas tem a ver, galera, olha só a pergunta. Quais são os principais desafios para se jogar e ou promover RPG na sua cidade, local ou bairro? A gente já meio que já disse várias partes dela, mas eu vou dizer uma que é bem especial aqui para a região norte. Tenho certeza que não é só do estado do Pará. Imagino que o Amazonas, o Acre então, e Roraima, que estão mais distantes ainda, nós temos uma dificuldade que se chama frete. Gente, vocês não têm noção. Nordeste também, viu? Nordeste também? Também. Boa. Vocês não têm noção, gente. Eu vou fazer um relato pessoal. Recentemente, meus olhos brilharam pro For Against Darkness, que foi lançado pela Retropunk. Cara, que proposta fantástica. Na hora eu tava lá, fui lá garantir o meu na pré-venda. Mas quando eu vi o valor do frete, eu fiquei olhando assim, gente, é muita vontade mesmo de querer continuar adquirindo material. Quero deixar claro para as editoras que isso não é uma crítica, até porque vocês não têm culpa disso. A questão é que realmente é a distância que nós temos em onde é feita a produção dos RPGs no Brasil e onde nós estamos localizados, seja Nordeste, seja Norte, provavelmente o Centro-Oeste também passa por isso, daqui a pouco como é que eles podem contribuir, mas só para vocês terem uma ideia, o valor que eu paguei de frete do For Against Darkness foi maior do que o produto. Só para vocês terem uma ideia. Tem casos que eu já escutei que o frete chega a R$90 aqui para chegar em Belém. Para vocês terem uma ideia, que é uma das dificuldades que a gente tem
muito por aqui. E aí a galera meio que sobrevive jogando com os jogos que tem digitais, os gratuitos, e naturalmente tem os piratas. Claro que eu não incentivo, mas em alguma parte eu chego a compreender em função dos custos, mas não incentivo. Vou terminar aqui, porque senão vou acabar roubando muito da fala de vocês. Dimitri. Eu já ia pedir o gancho já. Porque a gente tem uma dificuldade muito parecida, que é o frete, né, galera? É foda mesmo. Felizmente, a gente tem editoras que tem uma política de frete grátis a partir de uma certa quantia de compra, né, e tal. Que se a gente for parar para pensar, você compra ali 2 livros de RPG, né, como pela qualidade que os RPGs estão tendo hoje em dia, de capa dura, de papel, de ilustração, etc., já fica um valorzinho bem salgado, né? Determinados livros e linhas, né, a gente sabe que não são baratas, infelizmente, né? Então, tem essa dificuldade do frete e a dificuldade do preço mesmo, né? Não é, claro, a questão de ser culpa de editora, né? Falo também, como o Rodrigo falou, mas é porque realmente a qualidade do papel, determinados níveis de exigência de editoras gringas, né, quando vão fazer a licença, né, o meu livro tem que ter pelo menos esse papel, tem que ser capa dura, tem que ser colorido, etc. Então isso acaba que encarece, né? E aí a gente pega uma realidade de muitos estados aqui do Nordeste, fica bastante inviável jogar determinados jogos, né? Onde faz falta mesmo, faz falta. A gente sabe que para muitas famílias aí, você vai tirar 150 pau porque vai comprar um livro, ainda mais de RPG, de um jogo, é caro, bicho. É uma grana que faz falta. Literalmente na mesa de muita família, né? A gente está vivendo num país onde já é difícil a aquisição de livro, onde livro já é caro, você imagina de RPG especificamente. Né? Então acaba que esse é uma barreira, esse é um obstáculo grande. Claro que é um problema que não é de quem produz RPG aqui, não é um problema de quem produz livro aqui, não é de editora, não é de autor, não é nada disso. Claro que é a realidade do nosso país, né? A gente, em todas as regiões, eu acho que a gente vai concordar que esse é um dos problemas, né? Que é grana. Para muita gente faz falta, não é à toa que eu conheço muitos grupos que só uma pessoa, 2 no máximo tem o livro, ou então a galera faz a famosa vaquinha, junta a galera ali, vamos rachar o livro. Eu mesmo já fiz isso, né, naquela época de adolescente. Hoje em dia a gente tem emprego e tal, fica um pouco mais fica um pouco menos difícil, vamos dizer assim, né? A gente tem condição de comprar mais o nosso hobby, se dedicar mais ao nosso hobby sem fazer tanta falta assim. Agora, para uma galera que é universitária ou é adolescente ali, que depende de grana de bolsa ou depende de grana dos pais, a gente sabe que faz falta. Então, eu mesmo já tive livros aqui, tô olhando para alguns aqui, Forgotten Realms aqui da 3ª edição, os próprios livros básicos da 3ª edição, na época que eu comprei com o meu grupo, era rachado, era todo mundo se juntava ali, cada um dava ali 20 conto, 15 conto, que dava, e aí 5, 6 caras compravam o livro. Então acaba que essa é uma dificuldade mesmo, né? Mas aí não é, eu diria, da cena do RPG, eu acho que é um problema estrutural que infelizmente a gente tem no nosso país, né? Perfeito. Mike Lynch. Bom, entrando na discussão, tentando colaborar aí com ela, né? O Centro-Oeste, falando de Goiânia, em específico, que tem um ponto de logística, até de redistribuição, né, para norte e logística, e não só dentro da questão do RPG, mas dá para sentir aí que o problema no norte e nordeste ele é bem maior, né? Goiânia, até dentro dessa questão que a gente conversava aí, tipo, de ter facilidade, o Maurício até colocou aí, né? Desculpa, o Dimitri até colocou falando a respeito de algumas editoras, algumas livrarias que você comprou determinado valor, você acaba conseguindo o frete grátis e tal. Goiânia tem muita Mike, posso só fazer um corte rapidinho? Tem uma frase que também se aplica ao Nordeste,
frete grátis para todo o Brasil, menos o Norte e o Nordeste, né? Exato, era o que eu ia citar, Rodrigo, que é tipo assim, tem muita coisa que é elegível para frete grátis aqui para Goiânia quando você está tratando das grandes, né? Mas eu acho interessante a gente pegar do ponto seguinte, né? Que é assim, eu fico imaginando a dificuldade de vocês, porque a gente já tem dificuldade com o valor que o material custa, né? A gente tem uma realidade, eu sempre tento tomar o máximo cuidado possível quando a gente fala sobre acessibilidade financeira dentro do RPG, porque a gente tem grupos tão bacanas, né, que tentam trabalhar os materiais deles num valor acessível e tudo mais, que eu acho que chega a ser injusto quando a gente fala assim, o RPG não é acessível. Eu acho que o RPG abrange e é grande demais para a gente poder falar isso. E cito até, assim, de uma pessoa que eu admiro muito, acabou virando um amigo também, que é o Rafa Lima, do Mundos Colidem, né? Cara, o esforço que os caras fazem para entregar um material bacana, entregar um material de qualidade e, cara, a maioria dos materiais gratuito, né? Então, assim, só que acontece assim, cara, você tá, principalmente a gente que trabalha com evento, igual a Contos trabalha com evento, aqui em Goiânia vários grupos trabalham com evento, a galera te procura, ela quer jogar D&D, ela quer jogar o Call of Cthulhu que ela viu lá no Nerdcast de RPG, né? E assim, às vezes você não tem esse sistema para oferecer ali para a galera, justamente porque são 150, 200 com o dólar do jeito que ele tá, né? 200 e cara, isso vai ficando inviável. Eu vi o Dmitry, acredito que foi o Dmitry mesmo, falando sobre a questão das miniaturas, né? E assim, cara, eu também gosto de jogar tabuleiro, né? Tipo, e colocar ali. E assim, eu costumo brincar, depois dessa pandemia, a Contos acabou expandindo muito os horizontes dela, em termos de abraçar a comunidade nacional mesmo e abrir contato com vários outros grupos, né? E assim, eu costumo brincar que a gente é privilegiado de ter uma empresa de miniatura aqui do lado, né? Que eu vou ali e pego com os meninos e tudo mais. Mas assim, cara, a gente acabou, através de evento, através de promoção, alguma coisa, mandando material para fora de Goiânia, e é aquela coisa assim, quando você vai mandar, você já fica, nossa, quase que eu não consigo fazer. E quando é para o Norte e Nordeste, aí você fica, cara, aí aperta o coração. Você quase tem que entrar em contato com o seguidor, ou com quem ganhou ali o sorteio e falar para ele, então, tem como você me ajudar no frete? Porque tá complicado, entendeu? Mas assim, isso grana no RPG, ela é um problema, porque primeiro que assim, né, por exceção de Tormenta 20, o mainstream do RPG é internacional, vem de fora, então já tem um acréscimo em cima disso, mesmo com iniciativas como a do Galápagos, cara, 180, 200 reais num livro de RPG é caro, né? Você tira ali uma faixa dos grupos de jogadores bem grande, que não vai ter acesso, ou então vai, como os meninos falaram, precisar fazer uma vaquinha entre o grupo para ter um livro. Se você estiver falando de D&D, hoje para você ter o conjunto básico de D&D, a gente está falando do investimento aí na casa de 600 reais, cara, para você ter livro de jogador, mestre e também o Manual dos Monstros, né? Então, 500, 600 reais, varia de loja para loja, mas assim, é um investimento alto para você ficar dentro do mainstream ali, do RPG, né? Então isso é sim um problema grande. E assim, pensando no nosso cenário atual e até compartilhando aí um pouco do sentimento, antes da pandemia, Dmitry, eu, cara, torci o nariz mesmo. Falar de jogar online, cara, jogar online eu jogo videogame, cara. Entendeu? Não vou jogar RPG online, não. Só que assim, a Contos Errantes aqui, a gente passou aquela primeira semana, a segunda semana, e cadê o RPG? Cadê o RPG? A gente acabou se forçando mesmo a ir para online. E assim, a minha experiência atual é de tipo, tá com mais mesas do que eu tava antes. Atualmente eu tô com mais mesas. Acaba que a questão da logística de você ter que se deslocar para algum lugar, isso aí acabou tendo algum acertamento aqui para nós, né? E aí, assim, eu entendo que essa parte de jogar presencial e jogar online é muito da pessoa, né? E até por isso que tem aí o outro problema, né?
eu vejo, e é o que eu estava conversando com os meninos hoje durante o dia, que outros organizadores aqui de Goiânia, né, o que acontece? É uma preocupação nossa também, Rodrigo, essa questão que você falou de, cara, a gente não sabe como que vai ser. A chama deu uma esfriada, né? É uma preocupação dos organizadores de evento aqui de Goiânia, porque o que acontece? Os esforços que foram feitos para tentar engajar a galera online não tiveram o mesmo resultado, né? A gente vê que não tem o mesmo resultado. Até porque você pega... É muita coisa, cara. Por exemplo, uma experiência que eu falo assim, se antes para narrar uma mesa, para cada hora da mesa eu precisaria ali, de umas 2 horas de preparação, cara, com um Roll20 da vida e procurando handout, procurando mapa e procurando isso, aquilo outro, e ajusta aqui, e o negócio sai de escala. Cara, o tempo que você precisa investir para narrar uma sessão, você começa a ter dificuldade de encontrar mestre para evento, você começa a ter uma dificuldade muito grande. Se por um lado os eventos nacionais ficaram mais acessíveis, né? Tipo, o pessoal acaba procurando um pouco mais, até pela falta, pela ausência. Por outro, e aí falando de localidade, é um pouco mais difícil, pelo menos a nossa experiência é de que é um pouco mais difícil de enganjar o pessoal, né? Então hoje na atualidade, eu diria o seguinte, Rodrigo, para o hobby em si, preço é uma questão muito, né, difícil para a gente aqui em Goiânia também. Valores, eu acho que isso é para o Brasil inteiro, né? Então, o valor é muito difícil. Valor, inclusive assim, e faço minhas palavras, Rodrigo, não é uma crítica às editoras, que a gente sabe tanto que a situação delas é complicada também. A maioria é muito pequena, né? Mas, cara, valor até dentro do financiamento coletivo. Eu costumo brincar com o pessoal da Contas que, assim, jogador de RPG tinha que receber em barra de ouro igual o personagem dele, entendeu? Porque é um milhão de projetos super interessantes para você apoiar e, cara, você consegue apoiar um ou outro, né? Dentro do seu orçamento mensal ali, você consegue apoiar um ou outro. Então, sim, num contexto geral, o preço e aí puxando, né, uma parte aí que eu acho na formação, na colocação de evento, a incerteza. Eu acho que hoje o nosso principal desafio é esse. A gente, por exemplo, tem uma parceria com o Sesc, a gente está alocado dentro de um programa dele chamado Arena Sesc, que desde quando entrou a pandemia, a gente não tem, assim, está suspenso. A informação que a gente tem deles é de que está suspenso. Então, vamos supor, se no meio do ano agora, né, sai uma nota e tudo mais, a gente não sabe mais qual que é o nosso espaço, qual que é o tamanho de espaço que a gente tem. A gente já tinha um espaço fixo com eles, a gente não sabe se isso vai estar disponível. Então, hoje, se a Contos fosse organizar um evento, porque a pandemia acabou hoje, eu não tenho certeza de nada, eu não tenho certeza de quem são os meus mestres que estão disponíveis, né? Então, essa indecisão, ela é um desafio para a gente, né? E assim, cara, aí falando um pouco de viés da Contos mesmo, colaborando, um desafio que a gente tem muito ainda é de encontrar meios, né? A Contos, por ela ter essa abrangência de tentar abraçar o social também, de encontrar meios de ser acessível não só financeiramente falando, mas, por exemplo, quando eu recebo uma pessoa que tem um determinado tipo de deficiência no meu evento, né? Como que eu trabalho esse material com ela, né? Qual o material que eu tenho disponível, por exemplo, para receber um deficiente auditivo, um deficiente visual no meu evento e tudo mais. Então, assim, eram pequenas coisas que a gente estava pensando ali em 2019, algumas coisas que a gente já estava conversando para tentar desenvolver em 2020, e 2020 tudo parou, né? Então, assim, só para colaborar aí um pouco com as dificuldades que a gente tem. Beleza, Maurício, tá contigo. Ixi. Bom, eu vou dividir a minha perspectiva sobre essas dificuldades em duas. Que o Michael falou sobre a questão do hobby, né, RPG hobby, que eu entendo uma perspectiva, não sou contra ela, não estou fazendo posição que é melhor ou que é pior, mas eu vou usar a palavra hobby, porque eu não tenho outra palavra para usar mesmo. E a palavra atividade cultural. Porque, como eu falei, a gente trabalha mais numa perspectiva cultural, numa perspectiva de promover cultura, do que numa perspectiva de promover o hobby, vamos dizer assim, né? Então, levando isso em perspectiva, eu vou falar do conceito primeiro do consumo do hobby, né? Que para mim é mais fácil de falar.
né? Porque eu não tenho muito o que falar, na verdade, onde eu tenho menos conteúdo. A verdade é que eu não faço parte dessa cena, né? Eu faço parte da cena mais cultural, no sentido de que eu nunca fui de frequentar lojas e eventos, porque bem na real eu sou pobre. Bem na real eu sou pobre e não tenho dinheiro para ficar investindo nesse tipo de atividade, né? Eu só conheci o RPG porque um amigo comprou um livro de Vampiro à Máscara, levou para o ensino médio, me ensinou. E aí eu juntei, conheci outros amigos, e aí, como foi falado na questão do Xerox, né, se não tinha o livro, a gente arrumava Xerox, e foi assim que eu fui desenvolvendo dentro do RPG. E, paralelo a isso, eu fui me desenvolvendo enquanto educador social. E aí a gente do RPG Cultura pensou, por que não utilizar o RPG como ferramenta cultural e socioeducativa, né? Então, é mais essa a minha perspectiva. E isso diz muito sobre como o RPG chega para as pessoas, tanto pela facilidade quanto pela dificuldade. Tem gente que tem dificuldade, tem aquela... Vocês falaram muito da questão do frete, que não é bem o meu desafio em São Paulo, né? Mas não é porque eu moro em São Paulo quer dizer que eu tenho acesso, né? Como eu falei, eu não tinha dinheiro para comprar os livros. Eu vou fazer um paralelo com board games, né? Tipo, imagina que tem jogos aí de R$600, como foi falado aqui, tem o sistema todo para você ter, ele vai ser mais de R$600 num país onde o salário mínimo é 1.100, né? Então, bem da real, nessa perspectiva que a gente trabalha, né? Quem que tem acesso a esse tipo de jogo? Quem que tem acesso a RPG? Né? Mas você não precisa consumir o jogo de 600, pega o jogo de 300, pega o jogo de 100. Cara, é a mesma coisa que você não pode comer uma carne de primeira porque você tem acesso à carne de segunda, desculpa. Né? Então, eu não vou muito nessa pegada do que é acessível. Porque, bem na real, a indústria não acredito muito nessa perspectiva. Né? Enfim, desculpa o drama, né? Mas existem muitos jogos bons e baratos, né? E, como eu falei, existe uma cena que promove jogos mais elitizados e exclusivos, no sentido de exclusão mesmo, né, da palavra exclusiva, né, e dito isso, esperar que todo mundo tenha acesso ao Discord, para falar assim, vamos jogar virtual, mano, a galera, esperar que todo mundo tenha acesso ao Discord, que tirar o Roll20, né, num lugar onde a gente tem mau acesso à internet, em alguns espaços, eu falo de São Paulo, então dá a sensação que eu estou falando da região central de São Paulo, mas eu sou da periferia, e o meu público eu não consigo ter acesso porque não tem internet, né, não tem celular. Então, essa é a minha realidade, né, e essas são as nossas dificuldades, né, dentro do que a gente promove. E aí eu já fui citado aqui sobre livros, miniaturas, etc., como que é o acesso a isso, né. Eu fui ter livro de RPG meu, vamos dizer assim, entre aspas, vocês estão vendo a estante atrás de mim aqui cheia de jogos, cheia de livros, nada é meu, eu nunca comprei com o meu dinheiro. Como eu falei, são editais públicos que a gente vai lá, é aprovado, recebe um dinheiro, um subsídio, compra esse material para fazer a atividade. E todo mundo da RPG Cultura tem acesso a esse material para fazer suas atividades em vários espaços, né? Eu nunca tive um livro do Maurício, vamos dizer assim, né? E eu fico pensando quantos jovens hoje também têm essa dificuldade. Como que um pai vai escolher comprar um livro de R$100 que seja, se não tem R$50 para comprar, mal consegue pôr comida na casa com o salário mínimo que a gente tem hoje, né? Então eu fico muito nessa perspectiva. E fazendo um paralelo, né, então, se tem uma provocaçãozinha, eu às vezes fico agoniado, porque eu vejo gente fazendo post da estante dos jogos, dos livros que tem, um jogo que às vezes nem abriu para jogar, mas comprou e mostrou e tá fazendo foto ali, eu falo, poxa, essa é a realidade do brasileiro? Né? Então eu vou dividir entre o hobby RPG no sentido de uma galera que tem condições de sustentar o RPG como hobby, e vou sustentar também a perspectiva do RPG como uma atividade cultural, que deve ser acessível de forma democrática, como qualquer cultura, como capoeira, como teatro, e por aí vai, né? E aí, enfim, né, com esse desabafo feito, assim, atividade cultural, né, eu falei um pouco do que eu entendo na perspectiva de hobby, de lazer, e aí entrando um pouco na perspectiva de atividade cultural, é aí que a gente tem os nossos desafios, que são os mesmos desafios, como eu falei aqui, de outros grupos de cultura, que é como que a cultura é valorizada no Brasil, ou não é valorizada no Brasil. A pasta da cultura sempre cada vez com menos grana, os editais públicos sempre aumentando o número de projetos para serem aprovados, mas a quantidade de recursos para pagar eles não é a mesma,
né? Aumenta o número de funcionários, aumenta o salário dos funcionários, mas não aumenta a receita que vai pagar eles, e aí isso é descontado. Enfim, a matemática não bate, e ninguém liga para isso. Cultura no Brasil geralmente é o quê? Carnaval e futebol, né? Então, a nossa dificuldade é, de fato, promover o RPG como cultura, atividade cultural acessível, né? Montar projetos, ir para centros culturais, bibliotecas. Uma menção que eu preciso fazer, né, que o Dimitri falou, aqui também tem os grupos que vieram antes da gente pensar em ter RPG Cultura, que fazem atividades em bibliotecas, em livrarias, em centros culturais, né? E como eu falei, tem aqueles que têm destaque, aqueles que não têm destaque na cena, mas tem muita gente que tem seus valores. E eu também não estou dizendo que a RPG Cultura é diferentão. A gente sabe que tem outros grupos que faz isso também, né? Mas a gente defende muito mais esse aspecto de que como que a gente leva o RPG como eu recebi, né, com um amigo. Tipo, eu tive a sorte de ter um amigo que tinha um Vampiro à Máscara para me ensinar a jogar, e aí eu fico imaginando como que seria o acesso a outros jovens, mesmo com as novas tecnologias. E falar, mas as novas tecnologias facilitaram tudo. Será? Porque tem gente que não tem nem celular, que não tem acesso bom à internet para usar Discord, entendeu? Então acho que eu não estou falando pela realidade. Eu acho que a mesma realidade que eu estou falando não é só da minha região periférica de São Paulo, mas em todos os lugares tem esses aspectos, né? Como vocês falaram, todo mundo tem suas dificuldades e tudo mais. Mas eu acho que é muito nessa pegada nosso problema, né? Só para concluir, uma vez eu vi uma chamada de vídeo na internet falando assim, como que o RPG pode contribuir socialmente. Falei, caramba, mano, alguém sentiu essa pegada. Quando eu abri o vídeo para ver, era assim, como que eu me sociabilizo bem, como que eu falo bem com os meus amigos, como que eu tenho agora desenvoltura em público, né? Isso não é social, isso é sociabilidade. Eu achei que eu ia ver alguma coisa como índice de vulnerabilidade social, sobre direitos, né, que a gente tem enquanto sociedade, na palavra sociedade. E eu sinto muito essa falta, né? Tem grupos que fazem isso de novo. Tem uma galera, a gente tem aqui a Confraria das Ideias, que faz os seus grupos de LARP, que são sensacionais. A gente tem, a semana que vem, vai ter a Dungeon Geek, que promove as suas ações também. Tem uma galera, eu não quero ficar citando muitos nomes, porque, de novo, tem aqueles que também não têm tanta visibilidade, mas também fazem o seu, né, correm para fazer acontecer. Mas eu acho que é muito, eu queria muito mais trazer essa pegada, né, porque, inclusive, e vou encerrar, porque eu acho que tratar o RPG como uma questão de hobby, lazer, tentar sustentar essa coisa do que é exclusivo, né, trazer para uma galera que tem que consumir, eu acho que mais atrapalha na difusão do RPG, do conceito de RPG, do que o contrário, trazer ele como um direito à cultura, como promover eventos que têm acesso, que são gratuitos ou que são de baixo custo, né? Acho que esse é o caminho para fazer o RPG acontecer. Como o Dimitri falou antes, às vezes ele vai, cresce, aí diminui, vai, cresce, sempre vai ter aqueles resistentes. A gente falou, né, o Rodrigo falou da resistência. Tem essa questão da galera que vai continuar jogando, nem que seja com um papel aqui de uma folha de sulfite sem livro, a regra na cabeça e um dado de 6 lados, né? Então a gente não precisa muito na pegada só do material, não, de novo, com todo respeito ao trabalho de quem produz, né, conteúdo de RPG, claro, mas também trazendo essa pegada de que o acesso, né, às vezes ele precisa ser mais popular mesmo, né? Bem na real, na minha opinião, acho que não está tão popularizado assim, por mais que a gente tenha o argumento das novas tecnologias, né, agora a gente tem os PDFs e tudo mais. Ainda assim, a pessoa precisa primeiro entender o que é conceito de RPG para poder ir pesquisar mais. Tem gente que acha que RPG é LOL, né? E talvez até seja, né? A gente que fica brigando de RPG não é LOL, mas você pode transformar em RPG rapidinho, né? Então, eu acho que é mais nessa pegada de trazer a acessibilidade, e essa é a nossa dificuldade, que é a mesma dificuldade para qualquer vertente da cultura, não só cultura geek, né? Mas cultura de um modo geral. Beleza. Bom, a gente Rodrigo, Oi? Tu já tá encaminhando pro final, que eu gostei tanto aqui da fala do Maurício, eu fiquei porque a gente só tem um minuto, aqui, brother. Mas vai rápido, mano. Desculpa. Eu acho que é outro debate, tá ligado? A gente vai ter que marcar uma continuação, hein? É verdade, a gente vai combinar. Bom, rapidinho, vocês
Depois joguem lá no Discord os contatos de vocês para a galera poder entrar em contato com vocês. E para encurtar a nossa despedida, eu vou pedir para que vocês, junto comigo, mandem um tchauzinho para a galera. Falou, pessoal. Obrigado por terem assistido a gente. Valeu, obrigado, galera, pessoal. até mais. Obrigado.